preciso te falar de um livro. O livro que homens escolheram morrer para preservar. Um livro que dividiu impérios. Que depois de milênios ainda ninguém conseguiu destruir. Esse livro não é sobre uma religião. É o registro do começo de tudo. Do tempo, do homem e do amor. Dentro dele há profecias que se cumpriram séculos depois de escritas. Há segredos que o mundo ainda não terminou de decifrar. Há palavras que salvaram vidas que não tinham mais nenhuma razão para continuar. Gerações inteiras deram tudo o que tinham. Sangue, liberdade, vida, para que esse livro chegasse até você. E hoje está fechado. Tentaram atualizá-lo, modificá-lo. Em algumas nações o proibiram. E mesmo entre os que creem, poucos realmente extraíram tudo que ele carrega. Eu dediquei a minha vida inteira para estudar esse livro. E quanto mais fundo eu vou, mais eu entendo que mal arranhei a superfície. Esse livro é maior do que qualquer pessoa que já escreveu sobre ele. Maior do que qualquer pregador. Muito maior do que eu. E você ainda não viu nem metade do que está escrito nele. É por isso que eu criei o evento online chamado Bíblia, o livro que mudou o mundo. Para que você extraia desse livro o que ele sempre teve para te dar. As revelações que estão escondidas nas suas páginas há milênios. Essas revelações vão mudar a forma como você enxerga tudo. Esse livro tem muito mais do que você imagina. E está na hora de você descobrir. Olá, queridos. Que alegria estar aqui com você hoje. Eu sei que todos aqui têm uma vida corrida e por isso eu quero dizer que valorizo muito a sua presença aqui comigo nesta noite. Seja muito bem-vindo ao primeiro encontro do evento da Bíblia, o livro que mudou o mundo. Mas antes de eu te falar o que a gente vai fazer hoje, eu quero que você entenda o que são esses 3 encontros que teremos juntos. Porque isso não é uma aula isolada, é uma jornada. E você precisa ir até o 3º dia. Nesses 3 encontros, você e eu vamos percorrer um caminho que começa por nos maravilhar com a Bíblia e termina num desejo ardente de mergulhar profundamente nela. Hoje, no primeiro encontro, eu vou te mostrar o que a Bíblia fez com o mundo e o que ela fez com a minha vida. Você vai conhecer histórias chocantes que vão te deixar sem palavras sobre esse livro que você já ama. E no final, a gente vai conversar sobre algo que me preocupa muito, que é o porquê tanta gente boa que ama a Deus de verdade ainda não acessou tudo que esse livro tem para oferecer. Amanhã, no segundo encontro, você vai entender por que a forma como a maioria dos cristãos lê a Bíblia não é eficaz e como poderia ser. Não por falta de fé, não por falta de amor, mas por falta de uma ferramenta específica. Eu vou te mostrar esta ferramenta, como ela funciona, o que ela muda, porque quando você a tem, a Bíblia fica muito mais fácil de compreender e de se desfrutar dos seus ensinamentos. No terceiro encontro, eu paro de falar sobre o método e simplesmente faço uso dele na sua frente. Você vai ver como a visão panorâmica das Escrituras Sagradas transforma um livro bíblico inteiro em algo acessível, vivo e apaixonante. Resumindo, são 3 dias, uma jornada. E eu garanto para você que quem chegar no 3º dia vai sair muito diferente do que entrou no primeiro. Então, me faz um favor. Bloqueia esses 3 dias na sua agenda. Avisa seu cônjuge, seus filhos, que você está participando de um evento especial e precisa estar totalmente focado, porque você não vai querer perder nenhum encontro. E antes de mais nada, interage comigo aqui. Me escreve nos comentários de onde você está me assistindo, qual a cidade, qual o estado, e eu quero te ver. Quero saber que você está aqui comigo. E também, enquanto o Senhor fala com você durante a noite de hoje, vai escrevendo no chat, compartilhando o que Deus tem falado ao seu coração.
Amém? Tá combinado? E antes de começar, eu quero fazer uma promessa para você. Ao final desse encontro, você vai olhar para a Bíblia que tem em casa com olhos completamente diferentes. Não porque eu vou te convencer de algo, mas porque os fatos vão falar por si mesmos. Se você ficar aqui até o final, eu garanto, a sua relação com este livro nunca mais vai ser a mesma. Pronto, agora sim, agora podemos começar. Eu lendo a Bíblia, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque é isso que a Bíblia faz, ela transforma a gente. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Quando você lê um livro, aquilo mexe só com o seu intelecto. A Bíblia não, ela vai mais profundo, vai até o teu espírito e transforma você. Mas se você olhar para a história, a Bíblia, ela mudou a história do mundo. Se você pegar, por exemplo, no tempo de Jesus, os homens eram trogloditas, eram animais, eles matavam. Todos os direitos humanos que vieram do mundo ocidental vieram da Bíblia. Vieram de conceitos que o cristianismo trouxe. Igualdade dos homens, o respeito pelas mulheres. Tudo isso veio da Bíblia. A questão de não matar simplesmente porque você está com raiva ou porque você quer tomar o que é dele. Naquele tempo era assim. As pessoas, era a lei do mais forte. Quem era mais forte sobrevivia. Isso é exatamente a natureza dos animais. Mas o cristianismo não. O cristianismo nos ensinou que você tem que respeitar o outro, que você se matar vai ter que pagar. Então o direito romano, ele vem também muito da influência da Bíblia, ou seja, a Bíblia, ela moldou não só a ética, o direito, as artes. Se você tirar a Bíblia e os temas bíblicos das artes, não vai sobrar quase nada. No Louvre, na Itália, né, os grandes escultores, pintores, eles pintaram temas bíblicos. Muitas vezes você vai, por exemplo, para a Capela Sistina, você vê, né, Michelangelo pintando Deus, criando o homem, tocando no dedo. Quer dizer, tudo isso vem da Bíblia. A Bíblia mudou a língua também, né? Se você pegar, por exemplo, as traduções, muito do que Tyndale trouxe como tradução acabou se tornando o vernáculo da língua inglesa. Da mesma forma, Lutero com o alemão, da mesma forma, o João Ferreira de Almeida com o português. Ou seja, a Bíblia, ela traz transformação e molda a cultura. Hoje a gente está vivendo num tempo em que as pessoas estão fazendo uma força danada, né, de tirar a Bíblia da nossa cultura, mas não vão conseguir, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Você tem em casa, talvez na sua mesa de cabeceira, talvez na sua bolsa, o livro mais extraordinário que já existiu na face da terra. Não estou dizendo isso por ser cristão, estou dizendo isso porque os fatos históricos comprovam isso. Pensa comigo, a Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos, por mais de 40 pessoas diferentes, que nunca se encontraram. Reis e escravos, generais e pescadores, profetas e prisioneiros, separados por séculos e por continentes, cada um escrevendo a sua parte, nenhum deles vendo o todo. Mas no final, uma única história, com começo, meio e fim, com um fio que atravessa tudo, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, sem se perder uma vez sequer. Isso jamais poderia ser obra de um comitê, nem é genialidade literária. Isso não tem explicação fora de Deus. O texto se chama A Bíblia, o livro dos livros. A Bíblia contém tudo que precisamos saber sobre o tempo e a eternidade. A Bíblia é a sabedoria de Deus, a mente de Cristo em duas alianças. Conhecimento que ilumina, conselho que dirige, leite que alimenta, mel que adoça a alma, ouro que enriquece, espada que defende, martelo que nos molda, lâmpada que nos guia. Cada palavra da Bíblia foi pintada por uma pessoa como você e eu. Mesmo assim, cada palavra foi soprada pelo próprio Deus. O resultado disto é um livro inspirado, infalível, inerrante e sempre produz avivamento. A Bíblia é tão velha quanto as antiguidades.
mais relevante do que qualquer notícia e para sempre estabelecida no céu. Nós a lemos para sermos sábios, obedecemos para estarmos seguros, cremos para sermos felizes e a proclamamos para glorificar a Deus. Celebramos a Bíblia como o livro dos livros, como o único livro que não somente nos informa, mas como aquele que realmente pode nos transformar. O que ela diz, o que ela significa e o que significa para as pessoas. E antes de contar o que esse livro fez no mundo, eu preciso te mostrar o que ele é por dentro. Porque a maioria das pessoas conhece a Bíblia como um objeto sagrado. Sabe que ela tem o Antigo e o Novo Testamento. Sabe que ela tem 66 livros, mas não sabe quase nada sobre como esse livro foi formado, de onde ele veio, ou o que garante que o texto que você lê hoje é o mesmo que foi escrito há milênios atrás. E quando você souber isso, você nunca mais vai olhar para a Bíblia da mesma maneira. Olha, o que eu digo é o seguinte: uma pessoa que vai, por exemplo, a um médico, você levaria um filho seu em qualquer lugar? Ou para uma pessoa curandeira que não conhece sobre medicina de verdade? Não, porque isso pode fazer diferença entre a vida e a morte. Aí alguém vai dizer: ah, pastor, mas eu não vou ser um pastor, eu não vou ser um líder, por que eu tenho que saber? Tem que saber porque as doenças hoje não são só doenças do corpo. Hoje nós temos enganos que entram na vida das pessoas como um vírus entra, sem que elas percebam. E quando você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, você filtra. Você percebe aonde está o erro e aonde aquilo pode levar. E muitas das heresias destroem famílias e destroem a vida espiritual das pessoas, porque o inimigo, ele vem com espírito de engano. E nos últimos dias nós estamos vivendo esse período em que a própria palavra adverte. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Jesus, em Mateus 24, ele fala diversas vezes: veja que ninguém vos engane. Agora, como você pode não ser enganado se você não conhece a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o que a Bíblia diz. Então, para eu conhecer a verdade e ser liberto, eu tenho que conhecer o que a Bíblia diz. Então, todo mundo tem que estudar a Bíblia para poder se aprofundar e ter vitória em questões mais práticas possíveis e em questões fundamentais também da nossa vida espiritual. 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, têm um nome especial no judaísmo. Torá, em hebraico, a palavra significa instrução, ensinamento, lei. É o coração da fé judaica. É a fundação de toda a escritura cristã. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos eles escritos por Moisés no deserto, ao longo de 40 anos. Para um povo que tinha acabado de sair da escravidão e precisava entender quem era, de onde vinha e o que Deus esperava dele. Pensa no peso disso. Moisés não estava escrevendo num palácio, com tempo de sobra e com tudo em paz. Ele estava no deserto com um povo rebelde, sem território, sem nação, sem identidade. E foi nesse contexto que ele escreveu os textos mais lidos da história da humanidade. A Torá não é apenas o começo da Bíblia, ela é a fundação de tudo que vem depois. Cada profeta cita Moisés, cada apóstolo cita Moisés. O próprio Senhor Jesus citou Moisés mais do que qualquer outro escritor bíblico. E há algo que poucos cristãos sabem. Os judeus até hoje copiam a Torá à mão. Cada rolo de Torá usado nas sinagogas ao redor do mundo é copiado manualmente por um escriba treinado chamado sofer, seguindo regras rigorosíssimas que existem há mais de 2000 anos. Se uma única letra estiver errada, uma única letra, o rolo inteiro é considerado inválido. Isso é um nível de reverência que este povo teve pela palavra de Deus. E foi esta reverência que garantiu que o texto chegasse até nós praticamente intacto. Mas talvez você já tenha se perguntado uma vez. Talvez alguém já tenha te perguntado isso numa conversa difícil. Quem decidiu que entrava na Bíblia? Como você sabe que os livros certos foram escolhidos? Esta é uma pergunta legítima.
E a resposta é muito mais fascinante do que a maioria imagina. O processo de conhecer quais escritos eram inspirados por Deus se chama formação do cânon, do grego canon, que significa régua, medida, padrão. O cânon é a lista dos livros que a igreja reconheceu como autoridade divina. E aqui está o que é importante entender. Os livros não foram escolhidos por um comitê, eles foram reconhecidos. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Os primeiros cristãos usavam critérios claros para avaliar se um escrito era inspirado. Primeiro, a apostolicidade. O texto foi escrito por um apóstolo ou por alguém próximo de um apóstolo. Segundo, coerência. O conteúdo é consistente com o que já havia sido revelado nas Escrituras. Terceiro, o uso universal. As igrejas em todo o mundo estavam usando este texto no culto e no ensino. Não foi uma decisão arbitrária de um imperador ou de um papa. Foi um processo de décadas, às vezes séculos, em que a igreja, em diferentes regiões do mundo, sem internet, sem telefone, sem comunicação rápida, chegou às mesmas conclusões sobre os mesmos livros. Isso por si só já é extraordinário. Mas tem mais. Você sabia que existiram outros textos que foram considerados e rejeitados? Os chamados evangelhos apócrifos, escritos que circulavam com o nome de apóstolo, mas não passaram no teste. Não porque alguém os censurou por razões políticas, mas porque contradiziam o que os próprios apóstolos reais tinham ensinado. Eram escritos muito depois dos eventos que descreviam e não eram reconhecidos pelas igrejas que haviam conhecido os apóstolos pessoalmente. A Bíblia que você tem em casa não é resultado de uma conspiração, é o resultado de séculos de cuidado rigoroso de comunidades que arriscaram a vida para preservar estes textos e de um processo de discernimento que resistiu a todas as tentativas de adulteração. Mas eu queria entender por que o senhor quis se aprofundar tão rápido nas escrituras logo no início. O que fez o senhor despertar isso? Então, a primeira coisa foi o amor por Deus, mas depois, um dia a gente fez um teste de QI e um teste de musicalidade. Aí ele falou: você tem noção da sua inteligência? Eu falei: não. Por quê? Ele falou: você tem uma Ferrari na tua cabeça. Você tem uma capacidade intelectual muito superior. É 1% de toda a população que tem isso. Eu falei: mas e daí? Ele falou: e daí que se você estudar, você vai aprender muito rapidamente e vai se tornar uma pessoa diferenciada para ensinar. E aquilo mexeu comigo, foi a primeira vez na vida que alguém disse que eu era inteligente, né? Porque a vida inteira eu via: você não tem jeito, você é isso, é aquilo. E a partir daí isso também me incentivou a buscar o Senhor, para buscar realmente um conhecimento. E parece que Deus virou a chave mesmo, né? Como eu contei já para vocês, que um dia Deus falou: olha, eu estou te chamando para o ministério, mas você não vai lidar com a minha palavra do jeito que você fez a vida inteira. E naquele tempo, quando Deus falou comigo isso, eu falei: não, eu vou me disciplinar a ser um leitor quanto mais. E na época eu decidi que eu ia ler 2 a 3 livros por semana. E durante muitos anos eu fiz isso. Hoje eu já não tenho mais essa obrigatoriedade, mas continuo lendo, sempre buscando conhecimento. Quando eu me deparo, por exemplo, com alguém que é muito bom na palavra, quando ele cita autores, eu vou lá para ler também, porque dessa maneira eu vou sempre agregar um conhecimento e não só daquilo que eu recebi no seminário e tal. Então até hoje eu tenho muita vontade de estudar a Bíblia. Aqui também, olha, eu tenho os livros que são ferramenta. Aqui isso é um Greek English Lexicon. Isso aqui tem todas as palavras do Novo Testamento grego. Todas, 100% delas. Olha o tamanho disso. Cada uma das palavras você vê o léxico, o que significa nesse versículo isso, nesse versículo isso, nesse versículo isso. No grego clássico significa isso. Essa palavra evoluiu dali para cá. Hoje você já tem tudo aqui no iPad, mas naquela época não tinha nada.
Então, quando eu ia fazer as mensagens, como eu mostrei lá para vocês, eu tinha que abrir um monte de livros, né, para fazer esse tipo de garimpagem para depois trazer a conclusão, né? Aqui nós temos The Complete Word Study New Testament. Isso aqui é também por palavras. Aqui é o grego-português do Novo Testamento. Esse aqui é o Webster's Expository Outlines. Isso aqui são esboços de sermão do Novo Testamento. Aqui são estudos profundos, né, do Velho Testamento. Oséias Gomes, Josué. Aqui são o Tesouro de Davi, né, escritos por Spurgeon. Salmos, né, 1 a 57, 58 a 110. Aqui Smith Wigglesworth é um dos maiores pregadores pentecostais, tem sermões dele, né? Isso aqui são formas e exigências, isso aqui são estudos, por exemplo, da pregação no estilo de Paulo, no estilo de Tiago, como que eles pregavam, qual era a preocupação com a forma, qual era a preocupação também, as exigências daquele tempo. Mas talvez a história mais extraordinária sobre a confiabilidade da Bíblia seja uma que aconteceu em 1947. E ela começou com um menino e uma pedra. Um jovem pastor beduíno chamado Mohammed Edib estava pastoreando suas ovelhas nas proximidades do Mar Morto, lá nas colinas áridas do deserto da Judéia, chamadas Qumran. Uma das ovelhas se afastou e ele, procurando por essas ovelhas, jogou uma pedra numa das muitas cavernas para ver se assustava o animal. Mas o que ele ouviu foi algo totalmente diferente. Ele ouviu o som de algo quebrando, algo opaco. Quando ele entrou na caverna, encontrou jarras de barro seladas e dentro delas rolos de pergaminho enrolados e embrulhados em linho, escritos em hebraico. Ao todo, 11 cavernas foram descobertas naquela região. Aquela região, mais uma vez eu digo, chamava Qumran. E dentro delas estavam os manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Ser. O livro de Isaías estava completo, intacto. Estes manuscritos foram escritos pelos essênios, uma comunidade judaica que havia se separado do judaísmo oficial por causa da corrupção do sacerdócio em Jerusalém. Eles foram para o deserto, chamado Qumran, e lá viveram como uma comunidade de copistas, copiando as escrituras, preservando a palavra de Deus. E esconderam tudo nas cavernas antes que os romanos chegassem, por volta do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. 2000 anos depois, um menino com uma pedra encontrou o que eles esconderam. Mas aqui está o que deixou o mundo acadêmico sem palavras. Antes dessa descoberta, o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento que possuímos era o Códice de Alepo, datado do século X depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 1000 anos depois de Cristo. Já os manuscritos do Mar Morto datam do 2º século antes de Cristo, alguns possivelmente do século III antes de Cristo. Isso significa que há uma diferença de mais de 1000 anos entre os dois conjuntos de manuscritos, ou seja, o Códice de Alepo e os manuscritos do Mar Morto. E quando os estudiosos comparam os textos, linha por linha, palavra por palavra, o que encontraram foi extraordinário. Os textos eram praticamente idênticos. 1000 anos de cópias manuais, sem impressora, sem computador, em condições de perseguição, de exílio, de guerra, e o texto chegou até nós praticamente inalterado. Isso não é uma coincidência, é providência divina. E tem mais um detalhe que me impressiona profundamente. Os teólogos liberais, aqueles que duvidavam da autenticidade de Isaías, argumentavam que certas profecias do livro eram precisas demais e que deveriam ter sido escritas depois dos eventos que descreviam. Em especial as profecias sobre o Messias, nos capítulos 52 e 53, que descrevem a morte,
a ressurreição de Jesus com uma clareza que parecia impossível para um texto anterior a Cristo. Quando o rolo de Isaías foi encontrado em Qumran e datado com técnicas científicas de carbono 14, a conclusão foi inequívoca. O texto foi escrito pelo menos 100 anos antes do nascimento de Jesus. Alguns textos provavelmente 200 anos antes. Isaías não estava descrevendo o que já tinha acontecido. Ele estava profetizando o que aconteceria. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não apenas confirmou a confiabilidade do texto bíblico, ela destruiu o principal argumento contra a autenticidade das profecias messiânicas. A Bíblia que você tem em casa é essencialmente a mesma que saiu das mãos dos seus autores originais, chamadas de autógrafo, preservada por escribas que dedicaram a vida a cada letra, confirmada por descobertas arqueológicas que ninguém esperava, resistente a 2 milênios de tentativas de destruição e adulteração. Isso é o livro que você tem em casa. Você lê uma palavra, como aquela que eu contei para vocês, né? A provisão, a palavra lá, epirroregel. Eu li aquilo e falei, o que isso aqui significa? Não tem nada a ver com provisão, né? Aí você vê lá e vai para o original e você descobre que o Roregós era um cara que chegou para a companhia de teatro, queria se apresentar e que faltou recursos para o ensaio, para as roupas, né? E que o cara falou, não pode parar esse espetáculo, eu vou pagar. Então, o Roregós, que é o provedor, é aquele cara que trouxe a solução diante de uma necessidade física para que o show acontecesse. E depois Deus usa essa palavra, e se fosse traduzir, né, em benefício do coro. Então é isso que o Espírito Santo é para nós, né? Ele vem e provê o que você precisa. Se o teu problema é na alma, ele vem e traz a solução para a tua alma. Se o teu problema é dinheiro, ele vem e traz a solução financeira. Se o teu problema é de uma direção e uma sabedoria, ele é o provedor. Ele é aquele que, com a entrada dele, aquilo que estava parado voltou a cumprir o seu propósito. Então, essas coisas que você descobre no estudo da palavra fazem toda a diferença. E você nunca mais esquece, né? Outro dia um amigo meu viu uma dessas pregações que eu falo isso, ele falou, ore para mim pelo Epirroregós. Eu falei, tá ouvindo as minhas palavras? Não, eu ouço sempre, né? Então é maravilhoso isso. Eu continuo estudando, continuo me abençoando, e eu gostaria de um dia poder partilhar, talvez escrever um léxico de palavras que mudaram a minha vida e que podem ajudar na formação de um sermão, na preparação de um sermão. Então, explicar como é que é o processo, né, de formação de um sermão para pastores que estão começando, né? Isso aqui, olha, na época que eu estava estudando no seminário grego, tanto grego quanto hebraico, a gente fazia esses cartõezinhos aqui. Só que nessas idas minhas para os Estados Unidos, eu descobri que agora eles fizeram de uma forma, né? Fronismos, de um lado em grego, do outro lado sensível, prudente. Tapeinou. Tapeinou é humilhar-se. Tapeinou frocine é um pensamento de humilhação, é humble, eu me humilho, né? Então, essas coisas são a maneira de você estudar. Hoje, até vou dar para minha filha, né? Afiste-me, I go away, I withdraw, eu recuo, né? Esse tipo de coisas eu fazia quando eu estava no seminário, só que eu fazia na mão. E hoje você tem, tanto no grego quanto no hebraico. Isso aqui é novo, né? Eu devo ter comprado isso aqui há 2 anos atrás. E um dia eu falei, um dia eu vou dar para alguém que precise, né? Então, é muito legal isso, que eram ferramentas que a gente usava para o estudo, né? E tem mais uma coisa que eu preciso te mostrar. Não na história, dentro do próprio texto, nas letras. Em hebraico, a língua original do Antigo Testamento, a palavra para homem é ish. A palavra para mulher é ishá,
acrescentando esta letra rei. Quando você analisa as letras com atenção, percebe algo que não pode ser coincidência. As letras que existem em Ishá, mas não em Ish, formam a palavra Yah, Yud e Rei, uma das formas do nome sagrado de Deus. As letras que existem em Ish, que é o homem, mas não em Ishá, formam a letra Aleph, outra referência ao nome divino, porque é a primeira letra do alfabeto hebraico e forma a palavra El, o nome de Deus. Então o nome de Deus está escondido dentro das duas palavras. Ele é o que está no meio. Mas agora vem a parte que deixa qualquer um boquiaberto. Quando você remove as letras do nome de Deus, de Ish, que é homem, e Ishá, que é mulher, quando você tira Deus do homem e da mulher, o que sobra nas duas palavras, tanto homem quanto mulher em hebraico, é Esh, a palavra hebraica para fogo, para destruição. Então, homem mais mulher com Deus no meio é igual a família. Homem mais mulher sem Deus é igual a destruição. Isto não foi inventado por um pregador criativo. Está na estrutura das letras do texto original, escrito há mais de 3.000 anos. O escritor de Gênesis não estava apenas contando uma história, ele estava escondendo verdades na arquitetura das próprias palavras. Isso é o que está escondido dentro do livro que você tem em casa. Não é maravilhoso? E agora, depois de saber de onde o texto bíblico veio e como ele chegou até você, deixa eu te contar o que ele fez com o mundo. Em 1536, um homem chamado William Tyndale foi preso, amarrado em uma estaca, estrangulado e queimado vivo. O seu crime foi simplesmente ter traduzido a Bíblia para o inglês, a partir dos textos originais em hebraico e grego, e a ter distribuído para que o povo comum pudesse ler a palavra de Deus por conta própria, sem depender de ninguém para intermediar. O rei da Inglaterra e a igreja daquele tempo consideravam isso perigoso demais, pois um homem que lê a Bíblia sozinho é um homem livre. A religião não pode mais contê-lo, o rei não pode mais detê-lo, e até mesmo a morte não é mais temida, porque o morrer é Cristo. E em Cristo nós temos vida eterna. Então, antes de morrer, Tyndale gritou a sua última oração em voz alta, para que todos ouvissem. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Essa parecia a oração mais sem sentido do mundo. Porque orar para Deus abrir os olhos do rei que o mandou matar, do rei que perseguia todos que tentavam colocar a Bíblia nas mãos do povo. Mas Tyndale orou assim, conduzido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza. E no momento em que as chamas começavam a consumir o seu corpo, lembre-se, seu único crime foi traduzir e distribuir um livro. Claramente, este não era um livro qualquer. Menos de 2 anos depois, algo totalmente inexplicável acontece. O próprio rei Henrique VIII, que havia sentenciado Tyndale à morte, autorizou a distribuição de uma Bíblia em inglês em todas as igrejas da Inglaterra. E 70 anos depois, o rei Jaime, ou Tiago I, financiou pessoalmente a tradução que até hoje é a mais lida do mundo em língua inglesa, a King James Version. E o mais interessante é que os tradutores usaram como base principal o trabalho de William Tyndale. Estima-se que 83% da King James Bible é do próprio Tyndale. Meu Deus, o homem queimado vivo em uma estaca se tornou o autor da Bíblia mais lida da história. E a pergunta que fica é, será que valeu a pena ter entregue a sua vida para que a Bíblia pudesse ser lida nos 4 cantos do mundo? Para Tyndale, valeu a pena. Mas eu sempre observo se a maneira que eu trato esse livro honra ou não a morte de
tantos homens que deram as suas vidas para que ela pudesse chegar até a mim. Mas Tyndale não foi o único. Alguns anos antes dele, em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero fez algo que parecia completamente insignificante. Ele escreveu 95 teses, argumentos, questionando práticas da Igreja Católica e pregou este documento na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha. Ninguém imaginava o que aquilo desencadearia. Em poucos meses, graças à recém-inventada prensa de Gutenberg, aquelas 95 teses estavam circulando por toda a Europa. Então o Papa convocou Lutero para que ele se retratasse. Ele se recusou veementemente, foi excomungado. E o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o homem mais poderoso do continente, o chamou para um julgamento em que a sua vida estava em risco. Na sala do julgamento, cercado de cardeais, de nobres, Lutero foi pressionado a negar tudo o que havia escrito, a retratar-se ou morrer. Ele olhou para aquela sala e disse: aqui estou, não posso fazer de outra forma. Que Deus me ajude. Ele não se retratou. Mas o que poucos sabem é o que Lutero fez depois, escondido no castelo de Wartburgo, enquanto fugia para salvar a sua vida. Em menos de 11 semanas, ele traduziu o Novo Testamento inteiro para o alemão, diretamente do grego original. Uma tradução tão viva, tão acessível, que o povo comum, pela primeira vez na história, podia ler a palavra de Deus na própria língua. E aquilo não mudou apenas a religião, mudou a língua alemã. A tradição de Lutero é considerada até hoje um dos documentos fundadores do alemão moderno. Um único homem, sozinho num castelo, com uma Bíblia e uma pena. E o idioma de 100 milhões de pessoas foi moldado para sempre. Tyndale fez o mesmo com o inglês. Almeida faria o mesmo com o português. E Lutero com o alemão. Esse livro não apenas atravessou as civilizações, ele as construiu por dentro, começando pelas palavras que este livro usou para falar. Uma outra história extraordinária aconteceu em 1804, em Notre-Dame. A cidade de Paris estava isolada para a coroação do homem mais poderoso do mundo em sua época. O Papa Pio VII tinha viajado da Itália, especialmente para coroar Napoleão Bonaparte como imperador. Mas no momento em que o Papa se preparava para colocar a coroa em sua cabeça, Napoleão fez algo que deixou a Europa inteira espantada. Ele tirou a coroa das mãos do Papa e a colocou na própria cabeça. Ele queria passar a mensagem de que não precisava de nada, nem de intermediários, nem da bênção de Deus. Ele era o maior, o mais poderoso e não precisava de ninguém. Este homem era Napoleão, conhecido por todos. O homem que redesenhou as fronteiras da Europa, que acreditava que nenhuma força, humana ou divina, estava acima da sua própria vontade. Só que a história nos mostrou mais uma vez que ninguém é invencível. 10 anos depois, derrotado, exilado numa ilha no meio do Atlântico Sul, a ilha de Elba, a 2.000 quilômetros da costa africana, ele escreveu nos seus diários algo que ninguém esperava dele. Ele disse: eu conheço os homens e te digo, Jesus Cristo não é um homem. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios. Mas sobre que fundamentos? Na força. Somente Jesus Cristo fundou seu império no amor. E neste momento, há milhões de pessoas que morreriam por ele. E em outro trecho, ele escreveu: a Bíblia não é apenas um livro, é um ser vivo, com uma força que conquista tudo que se opõe a ela. O maior conquistador da história moderna morreu admitindo que a Bíblia era maior do que ele mesmo. Isto deixa claro, gente, mais uma vez, que a Bíblia não é só mais um livro. Não é só o livro sagrado de mais uma religião. A Bíblia é a verdade e a força mais poderosa que existe na Terra hoje, para transformar pessoas e nações inteiras. Eu durmo cedo, relativamente, 10h30, já estou dormindo. E eu acordo 3 da manhã, todo dia.
Não precisa nem botar despertador, porque eu acordo. E aí, quando eu acordo, a minha primeira meia hora eu continuo na cama, mas eu tenho um momento de devoção, de adoração, de gratidão, de louvor. E eu agradeço por tudo. E a minha oração diária, Senhor, me ajuda a te agradar nesse dia. Eu quero fazer tua vontade, eu quero ser aquilo que o Senhor espera de mim. Me perdoa, Senhor, naquilo que eu estiver fazendo de errado, me revela, me ajuda, Senhor, não deixa que eu permaneça no erro. Então eu tenho aquele momento de adoração e tal. Aí eu levanto, vou, escovo os dentes e tal, me troco, aí eu venho para essa sala aqui, que é o meu escritório. Aí aqui eu começo a ler. Sempre vou ler a Bíblia, sempre. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu leio tanto devocionalmente, mas leio também com um olhar de muita vontade de descobrir algo novo. O Senhor fala comigo nessa palavra. Então eu vou para o texto original, se é no Velho Testamento é o hebraico, se é no Novo Testamento é o grego. Eu sou muito melhor no grego do que no hebraico. No hebraico eu já fui muito melhor, mas eu tive que fazer uma escolha, então eu obviamente leio bem, consigo ler um texto, mas paro muito mais porque eu não lembro de todos os vocabulários e tal. Mas eu tenho aquele momento, depois eu leio comentários, eu vou tentar entender com profundidade. E muitas vezes aquilo já vira um sermão. Então assim, eu sou uma pessoa que eu tenho sermão de tudo quanto é jeito. Porque se Deus falou ali, deu a ideia, eu já escrevo. Entendeu? Pode ser que nunca pregue aquilo, mas tá lá. Entendeu? E aí, esse momento de estudo vai até 10, 11 horas da manhã. Mas sabe o que é mais impressionante? A Bíblia não ficou só na história. Ela está no seu dia a dia, agora, hoje, em coisas que você usa sem saber de onde vieram. Deixa eu te mostrar algumas delas. O calendário que você olha todo dia, você já se perguntou por que a semana tem 7 dias? Não é o sol que explica isso, pois ele justifica o dia. Não é a lua, ela justifica o mês. Não é a terra, ela justifica o ano. Nada na natureza justifica uma semana de 7 dias. Ela existe porque o Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Toda civilização ocidental organiza o tempo com base num texto bíblico escrito há mais de 3.000 anos. Toda vez que você olha para o calendário e planeja uma semana, você está sem saber seguindo o ritmo do Criador. Os direitos humanos que protegem você. Em 1948, as Nações Unidas assinaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento que afirma que todo ser humano tem dignidade inerente, independente de raça, nacionalidade ou condição social. Mas de onde vem esta ideia? Não da evolução. A natureza não garante direitos a ninguém. Ela garante sobrevivência ao mais forte. Isso não vem da filosofia grega. Os gregos tinham escravos e achavam isso perfeitamente racional. A ideia de que todo ser humano tem dignidade inalienável vem de uma única fonte. O primeiro capítulo de Gênesis, onde está escrito que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Tire a Bíblia da equação e os direitos humanos universais não têm fundamento racional algum. Por séculos, a escravidão foi considerada normal, natural e economicamente necessária. O movimento que destruiu no mundo anglófono foi liderado quase inteiramente por cristãos evangélicos. William Wilberforce passou 40 anos da sua vida no parlamento britânico, lutando por uma causa que seus contemporâneos chamavam de impossível. O argumento dele não era econômico, não era político, era bíblico. Todo ser humano foi feito à imagem de Deus e não pode ser propriedade de outro homem. Tem gente que diz que a Bíblia foi usada para justificar a escravidão. E é verdade, pessoas desonestas usaram textos fora de contexto para isso. Mas a arma que destruiu a escravidão foi a mesma Bíblia lida corretamente. E é por isso que saber manusear este livro importa tanto. As primeiras universidades do mundo ocidental, Oxford, Cambridge, Bolonha, Paris, foram fundadas pela igreja, não por acidente. A cosmovisão bíblica ensina que o mundo criado por Deus é ordenado
inteligível e que conhecê-lo é uma forma de honrá-lo. Isto criou a motivação para estudar a natureza, a história, a filosofia e construir instituições dedicadas a isso. Os primeiros hospitais públicos da história foram fundados por cristãos, porque a Bíblia diz que cuidar do doente, do pobre, do estrangeiro é cuidar do próprio Cristo. Sem a cosmovisão bíblica, não existe entendimento racional para construir instituições que cuidem de desconhecidos às suas próprias custas. E agora talvez venha a história mais surpreendente, porque essa não é sobre outro país, outro povo, outro século. É sobre você, sobre a língua que você usa para falar com seus filhos, para orar, para trabalhar. No século XVII, um português chamado João Ferreira de Almeida passou décadas traduzindo a Bíblia para o português, diretamente dos textos originais em hebraico e grego. Ele morreu antes de terminar e outros continuaram seu trabalho. A Bíblia de Almeida foi o documento mais lido em língua portuguesa por séculos. Ela ajudou a padronizar a língua, a disseminar o vocabulário, a moldar estruturas que usamos até hoje sem saber. Expressões que você usa no dia a dia têm raiz nessa tradução. A forma como o português brasileiro foi estruturado passou pela Bíblia. Assim como Tyndale moldou o inglês e Lutero moldou o alemão, Almeida ajudou a moldar o português que você fala hoje. A Bíblia está na sua língua, nas suas palavras, no jeito como você pensa. E a maioria das pessoas nunca parou para ver isso. Tudo isso, o calendário, os direitos humanos, a abolição, as universidades, os hospitais, a língua que falamos, tudo isso existe porque este livro nos foi dado. E este livro chegou até você, não por acaso. A Bíblia é o livro mais extraordinário que já existiu. E se você nunca parou para ver isso com esta profundidade, não é culpa sua. Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Mas antes, eu preciso te contar uma história mais próxima, mais pessoal. Eu preciso te contar o que esse livro fez comigo. Eu acho que ele é um homem de Deus, acima de tudo. Quando eu o conheci, eu fiquei encantada, porque eu sempre pedi a Deus um rapaz crente, né? E eu cresci na igreja, mas ele começou a me ensinar a ser crente de verdade. Então, assim, era uma característica muito forte dele, essa coisa de... Eu o conheci, ele era recém-convertido, e em 2 anos de conversão dele, ele estava casado comigo, então Deus mudou a vida dele, assim, radicalmente, rapidamente. Então, eu acho que isso é o forte dele, sabe? Ser uma pessoa de Deus, muito carinhosa, ele é muito amoroso, ele é muito de família. Ele é uma pessoa bem emotiva, assim, sabe? Ele aflora as emoções, ele tem aquele temperamento, como é que se diz? Sensível às coisas, né? Das pessoas, generoso. Hoje eu vejo meu pai de uma outra maneira. Meu pai foi o homem mais íntegro que eu conheci. Um homem bom. Meu pai foi fiel à minha mãe. Amava minha mãe. E a minha mãe amava meu pai. Só que meu pai era filho de italiano, era um homem austero, e eu fui uma criança muito, mas muito rebelde. Muito rebelde. E eu tinha uma irmã que era 1 ano mais velha que eu, mas era menina, e eu era menino. Então a gente brigava, como é normal, e eu batia nela. E meu pai batia em mim. Então eu cresci com o sentimento de que eu não era amado pelo meu pai. E isso fez com que eu, ao longo da vida, eu tivesse muita raiva. Então puxava briga, batia, apanhava, mas não parava. As pessoas falavam, não sei o que esse menino tem. Quando eu cheguei em São Paulo, no primeiro dia, eu já arrumei briga com uma pessoa, já bati no cara, já fui para a diretoria, foi assim. Quando eu me converti, eu tive, obviamente, uma experiência difícil, porque um dia eu apanhei do meu pai e por uma coisa que eu não tinha feito, né? A minha irmã estava fazendo uma despedida lá de Olímpia com as amigas, jogando esterco dentro dos carros e tal. Meu pai veio e me bateu. Quando ele me perguntou, eu falei, mas eu não estava lá. Minha irmã chegou, ele perguntou, mas
você estava fazendo isso? Ela falou, eu estava. E o Lamartine? Não, ele não estava. Ele se fechou, não falou nada comigo, não me pediu perdão e nem bateu nela. Aí eu cheguei para ele e falei, ó, isso que o senhor fez comigo vai ter troco. Com 15 anos de idade aconteceu uma situação lá na casa do meu pai, em que o primo dele tirou um cigarro para fumar e perguntou, você fuma? E aí eu disse para ele, fumo sim. Meu pai sempre me dizia, se um dia eu te pegar fumando, você vai engolir aceso. E eu fiz aquilo para afrontar. E a minha mãe botou a mão na parede e falou, filho, só se for por cima do meu cadáver. Eu disse, por causa da senhora, ele não vai apanhar hoje. Naquele dia, eu tinha 15 anos, até os 19, eu disse para minha mãe, diga para ele não se dirigir a mim de uma maneira que seja muito respeitosa, senão eu vou encher a cara dele de porrada. Eu toquei a campainha, ele abriu e eu virei para ele e falei, pai, eu quero te pedir perdão, porque eu fui um filho muito ruim para o senhor até hoje, mas a partir de hoje o senhor tem um novo filho. Isso foi em fevereiro, né? Me converti dia 27, deve ter sido ali já no início de março. Alguns meses depois ele me chama no quarto dele e falou, filho, vem aqui que eu quero falar com você. Eu disse, pois não, pai, o que houve? Eu quero me converter ao seu Deus. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu na tua vida não foi algo normal. Eu quero para mim isso. Aí eu orei com ele, ele confessou Jesus, ele disse, você me batiza? Eu disse, Senhor, mas pai, eu não sou pastor. Ele disse, você vai ser. E desde a minha conversão, Deus foi tão bom, porque eu vivi 19 anos sem Deus. Eu tive um péssimo relacionamento com meu pai. Mas eu vivi mais 19 anos. Quando ele faleceu, eu tinha 38. E ele falou para mim, na semana que ele faleceu, ele falou, filho, você me dá muito orgulho. Você honrou o meu nome. Obrigado. Então Deus curou a vida dele, curou a minha. Mas durante anos eu ainda via Deus como um Deus todo-poderoso, um Deus fantástico. Mas eu não sabia que Ele era um Deus de amor que me amava. E eu sempre procurava. Eu tive alguns amigos que eram mais velhos, que eu queria que fosse meu pai. Foi assim com meu sogro, foi assim também com Alcides, que já está na glória, que Deus usou para me curar, mas aquilo me incomodava, sabe? Eu falava, não é possível. E um dia eu pedi a Neuza Tchoca, que era minha amiga, eu liguei para ela e falei, Neuza, você pode fazer cura interior comigo? Ela achou estranho, eu já era um pastor conhecido, famoso. Ela falou, não, faço, vem aqui. Marcou um dia. Não disse nada por quê, porque ninguém sabia disso. Naquele dia que eu cheguei, ela tinha uma pessoa com ela que era uma intercessora. E ela falou assim, fica aí quieto em oração que a gente vai orar. E aquela mulher, ela disse, eu estou vendo uma noite escura, esfumaçada, e você está sentado numa posição de ajoelhado, e eu vejo uma bandeira meio pau. E ela disse assim, Deus está me revelando que você vai ser levantado nessa nação de uma forma extraordinária. Mas hoje, Deus ainda não pode fazer isso na sua vida, porque você não sente que Ele é seu Pai. Por isso você está com uma bandeira meio pau. E ela começou a orar pela minha vida. Senhor, que Ele te conheça como seu Pai. Eu saí de lá, eu não tive nenhuma experiência assim de chorar e tal. Eu fiquei impactado. Eu falei que ninguém contou nada para essa mulher. Mas foi passando o tempo e um dia o Alcides, que era esse meu amigo que eu amava e amei de todo o meu coração, foi meu melhor amigo, a pessoa que Deus mais usou para me mostrar o quanto eu podia ser amado, né? Até como um pai, ele era como um pai para mim. Mas um dia ele falou para mim, olha, o que mudou? Eu falei, por que, Alcides? Ele falou, antes você só falava mal do teu pai, agora você só fala bem dele. Naquela hora, eu falei, meu Deus, eu fui curado. E foi só quando eu senti o amor de pai em Deus que eu descobri
que meu pai era um homem falho, mas que me amava muito. E naquele dia eu descobri que eu tinha sido curado. Hoje eu amo orar. Antes eu dizia, eu amo estudar, mas eu não amo orar. Hoje eu amo orar. Eu amo de estar sozinho com Deus. E todas as madrugadas que eu acordo, eu falo com o Pai. Não é com o Deus Todo-Poderoso. Eu falo com o meu Pai. Então, assim, essa é a palavra dele. Então, como eu posso amar a Deus e não amar a sua palavra? Ela me confronta, ela me consola, ela me restaura, ela me anima. Quando eu leio a Bíblia, eu saio que nem um leão para enfrentar as dificuldades do diabo. Então é isso, a Bíblia continua sendo a voz audível de Deus dentro de mim. Olha, nós nos casamos e fomos morar numa casa, mas no seminário. Então a gente ficou muitos anos com aquele contexto de respirar as coisas de Deus, né? Então, desde acordar e estudar, participar de devocionais, estar junto, estar crescendo junto, estar aprendendo das coisas de Deus juntos. Então, os primeiros anos foram muito especiais e consolidaram muito a nossa vida a dois, porque a gente ficou longe de todo mundo, longe da família, tudo, e dedicando 100% às coisas de Deus. Então isso consolidou muito o nosso relacionamento, porque depois de 3 anos, a gente com 25 anos, eu e ele, que temos a mesma idade, a gente já estava fundando uma igreja e aconselhando a gente muito mais velha que nós. Então foi um tempo de preparo muito especial. Eu não nasci amando a Bíblia. Na verdade, eu não nasci amando livro nenhum. Eu fui o 5º filho de uma família de descendentes de italianos. Era uma criança traquina, rebelde, um péssimo aluno na escola. Nunca tinha lido um livro por vontade própria. Nunca. Nenhum. Minha relação com o estudo era lá de longe e eu aqui. Então imagino que foi aos 19 anos, no dia 27 de fevereiro de 1981, quando eu encontrei a Jesus. Nos primeiros meses da minha conversão, Deus falou comigo com uma clareza que não deixava espaço para nenhuma dúvida. Ele disse: filho, eu estou te chamando, mas você não vai levar o estudo da palavra da mesma forma que levou a sua vida escolar. Aquilo me partiu por dentro, porque Deus não estava apenas me chamando para o ministério, Ele estava me chamando para uma vida de estudo, sério, profundo, diário, constante. Para alguém que nunca tinha lido um livro, aquilo era um desafio tremendo. Mas eu tomei uma decisão que mudou o meu dia a dia. Sem exceção, começar lendo a Bíblia. No primeiro ano de conversão, eu já tinha lido o texto completo 5 vezes, mas não foi fácil. Teve um momento lá pelos primeiros anos de ministério em que eu me vi pregando coisas que eu mesmo não entendia completamente. Abrindo textos do Antigo Testamento na frente de uma congregação e por dentro, sem saber exatamente onde aquilo se encaixava na história maior da Bíblia. Eu sabia pregar, mas eu não sabia ver o todo. Foi aí que eu percebi que não bastava ler muito, era preciso aprender a ler de maneira correta. E essa descoberta mudou completamente a forma como eu estudo a Bíblia até hoje. 40 anos depois, estudando diariamente o grego e hebraico, milhares de comentários e obras teológicas lidas, mais de 5 milhões de seguidores, mais de 8 mil alunos formados no estudo da palavra. Sabe o que mais importa em tudo isso? Não é o número, é o que o estudo empenhado das Escrituras me proporcionaram. Quando eu comecei a ver a Bíblia com uma narrativa única, do Gênesis ao Apocalipse, um único fio que não se quebra em nenhum momento, foi como se alguém tivesse ligado a luz numa sala em que eu tinha passado anos no escuro. Tudo que eu lia ganhava outra dimensão. Os profetas começaram a fazer sentido. As cartas de Paulo começaram a ficar mais claras. O livro de Apocalipse, que parecia impossível, virou o livro mais apaixonante que eu já li. Este livro moldou quem eu sou como pai, como marido, como pastor. Cada decisão difícil que eu precisei tomar na minha vida, eu fui buscar nesse texto. Cada momento em que eu não sabia o que fazer, eu fui para a palavra de Deus. Cada vez que alguém da minha família precisou de uma palavra, eu tinha o que dar.
porque eu passei anos construindo isso. Eu acho uma grande bênção, porque nós dois a gente sempre está discutindo coisas, né? Às vezes eu gosto de elocubrar nas questões espirituais e ele me chama um pouco mais à realidade, mas por outro lado é bom porque ele me ensina o caminho, né? Ele me mostra. Eu acho que a mulher ela é muito sensitiva e isso é bom. O homem ele deve ouvir a mulher, mas ao mesmo tempo ela precisa de um lado racional que muitos homens têm, e o Lamartine tem essa questão de ser racional e também porque se expôs ao conhecimento, então ele me dá muita direção nesse sentido. E isso é muito bom, é muito gostoso lidar com isso, porque a gente conversa muito sobre as coisas, né? Das coisas de Deus. Outro dia eu estava falando com ele, meu amor, o que entristece o Espírito Santo? Porque a gente está estudando sobre o Espírito Santo, né? Eu falei, o que entristece o Espírito Santo, né? Então a gente começou a conversar sobre isso, que entristece o Espírito Santo, porque eu fico preocupada agora que eu estou aprendendo sobre o Espírito Santo e não entristecê-lo, né? Então é gostoso, assim, essa dinâmica é ótima. E assim, o que me alegrou muito, porque minha filha ela tem uma paixão muito grande pela área social. É o que faz ela chorar. Ela é igual a mim, sabe? Emotiva, chora. Mas ela tem muita sede pelo conhecimento. E ela, assim, de uns tempos para cá, ela falou, pai, eu quero ter o seu legado de conhecimento. Isso me alegrou muito. Porque ela falou, eu quero levar adiante essa marca da nossa igreja. Eu não quero que isso se perca. Então, quando eu falei para ela que eu queria que ela fosse fazer mestrado, ela escolheu o curso mais difícil, que é o Master of Divinity, que é o mestrado em divindade, que ela vai ter que estudar o grego e o hebraico. 3 anos. E ela falou, será que eu aguento? Eu falei, lógico que aguento. Você é inteligente e tal, e se precisar eu te ajudo. Mas assim, eu estou feliz por isso, porque eu tenho certeza que ela vai mergulhar e vai receber isso aqui tudo, né? Essa biblioteca eu vou dar para ela ou para a igreja, sei lá onde ela vai querer usar, mas esses livros são, assim, raridade, porque tem coisas hoje que... Outro dia eu vi o Sion vendendo as coisas dele, eu fiquei doido de querer ir lá para comprar. Eu falei, mas eu vou aonde, né? Porque ele deve ter muita coisa do hebraico que para mim vai ajudar muito, né? Porque eu leio bem o hebraico, tudo, mas obviamente não tenho a profundidade que eu tenho no grego, né? Fiz o grego, o hebraico eu continuo lendo e tudo, mas eu preciso de mais apoios, né? Apoios de livros para léxico e tal. O grego eu já consigo ler, assim, com muito mais fluência. Então, você vê um texto inteiro no livro, tive 3 ou 4 palavras que estão ali que eu não entendi, né? Aí eu vou lá e faço e tal. Então, eu acho que ela vai continuar, não sei se vai se aprofundar no hebraico ou no grego, mas sem dúvida alguma, eu creio que Deus vai permitir que o legado do ensino, da profundidade na Bíblia, ela vai levar adiante, se Deus quiser. E quem sabe um neto depois, né, seguindo. O meu pai sempre foi um homem muito amoroso, muito presente na vida das pessoas que estavam com ele, na igreja, na família. Eu acho que essa é uma das marcas dele. Por isso que todo mundo que o conhece de perto é tão apegado. Mas hoje eu senti de Deus de falar um pouco sobre uma marca dele, que é uma marca ministerial e também uma marca pessoal dele. Ele é um homem muito excelente e que recebeu de Deus um chamado do ensino e do aprofundamento na palavra de Deus. Eu tenho lembranças de infância onde a gente morava numa casa no Brooklyn e desde pequena eu lembro onde era o escritório do meu pai. Eu lembro exatamente a posição dos móveis, como as coisas ficavam, assim. Tinha a mesa dele, o lugar do computador e atrás uma parede inteira que era a biblioteca dele. E interessante que eu estava refletindo sobre isso, eu lembro de alguns cômodos. Mas, por exemplo, o quarto dele eu não lembro tanto, mas o escritório dele tem uma marca muito forte na minha infância. Eu sempre vi o meu pai debruçado na palavra de Deus, gastando tempo, lendo livros, sempre muito curioso.
E o desejo dele não era só saber coisas, mas era saber com profundidade. E a cada novo conhecimento, isso se tornava uma forma de transformar a vida de outras pessoas. A igreja sempre foi muito impactada por essa característica dele. Eu fui muito impactada por essa característica nele. Por acaso, esse ano, o Senhor me concedeu a alegria de poder voltar a estudar. E eu vou fazer mestrado em teologia. E eu quero dizer que a minha grande inspiração é meu pai, porque ele nunca fez nada mais ou menos para Deus. Tudo sempre foi com muita excelência. E eu quero carregar o legado dele. Eu quero que as pessoas conheçam mais de Jesus por meio da minha vida, porque foi isso que eu vi nele. Eu acho que ele não tem a menor noção de quantas pessoas já olharam para Cristo e viram nele o Senhor e o Salvador e encontraram a fé em Jesus, porque ele foi um homem que um dia disse sim para Deus e dedicou os seus dias para conhecer mais esse Senhor e contar sobre ele para as pessoas, né? Eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo na igreja ou na internet vão se reconhecer nessa história, né? E eu tenho certeza que por meio dos cursos, tem o curso de doutrinas, a profundidade no conteúdo de Apocalipse, tantas vezes que ele pregou na igreja, pregou em outras conferências, né? Ele tem sido muitas vezes chamado, ele pregou na Europa. E tudo isso carrega uma bagagem de uma vida inteira, procurando encontrar quem é Deus e a verdade sobre Deus. Mas tem algo que me preocupa muito. Você ama a Bíblia. Eu sei que você ama. Se você chegou até aqui, eu sei que esse livro significa muito para você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você conseguiu ler um livro inteiro do Antigo Testamento e compreender sem ajuda a mensagem central daquele livro? Em que momento da história ele foi escrito? Qual era o seu contexto? E como enxergar Jesus ali? Eu não estou perguntando isso para te fazer sentir mal. Eu estou te perguntando porque eu sei a resposta. Eu sei porque conversei com milhares de pessoas ao longo dos anos. E eu descobri, observando e lendo as pesquisas a respeito, que a maioria dos cristãos tem uma relação com a Bíblia que é emocional, simbólica, respeitosa, mas distante. Eles amam a Bíblia, mas não conseguem entender corretamente mais da metade do que ela diz. O que, por sua vez, faz com que essas pessoas não experimentem mais da metade do que esse livro pode proporcionar. O mais triste é que as pessoas sabem disso e vivem como se isso não fosse urgente. Mas precisamos nos lembrar de que a falta de conhecimento e entendimento correto das Escrituras causou as maiores aberrações que já vimos e descredibilizou o cristianismo para muita gente no mundo inteiro. As próprias pessoas de fora sabem dizer quando estamos vivendo de maneira incoerente com a Bíblia. E nós queremos discutir com elas quando elas apontam o nosso erro, ao invés de nos arrepender e fazer o nosso dever de casa. Então é dever de todo discípulo se dedicar a conhecer os ensinamentos do seu mestre. É nosso dever saber manusear esta palavra. Homens como Tyndale morreram para que pudéssemos ler e estudar este livro que hoje muitos cristãos só abrem no culto de domingo. Durante a semana, ela fica juntando poeira lá na estante de casa ou dentro de uma gaveta. Nunca sai de dentro do carro. O livro que Napoleão, o maior conquistador da história moderna, afirmou ser uma força que conquista tudo que se opõe a ela, hoje nem sequer é aberto. Uau! Hoje não temos prazer em ler as palavras que Deus nos deixou. Isto não é falta de amor, é falta de entender, falta de saber como ler esse livro. Porque Deus não escreveu um livro para ser admirado de longe. Ele escondeu segredos dentro da sua palavra, de propósito, para que aqueles que o amam possam buscá-lo com toda a força e todo o coração e encontrá-lo. Mas aí você pode pensar, preciso ter mais disciplina. Minha fé está fraca. Eu não sou inteligente o suficiente para estas profundidades. Não é nada disso, gente. O problema não é você
simplesmente. O problema é que a cultura religiosa do nosso tempo nos diz que a Bíblia era importante, que deveríamos amá-la, mas não nos ensinou a manuseá-la, a estudá-la, a extrair dela a verdadeira revelação, que desperta e aumenta cada dia mais o prazer para investir tempo lendo este livro. É como diz uma frase: muita gente diz que conhece o oceano, mas quando tudo que fez foi visitar a praia algumas vezes. Visitar a praia é muito diferente de conhecer a profundidade de um oceano. Visitar a praia é fácil, é tranquilo. Agora, mergulhar nas profundezas do oceano é muito mais difícil. Exige preparo, ferramentas para isso. E a Bíblia é um oceano. A Bíblia não é só longa, como é profunda. Quanto mais a lemos, mais coisas descobrimos. Ela nunca para de jorrar sabedoria e revelação, mas a maioria dos cristãos não acessa nem metade do que ela carrega. Isso é o que mais me dói. É que existe uma bênção, uma riqueza espiritual que está esperando por você dentro deste livro. Uma intimidade com Deus que você nunca imaginou ser possível. Uma firmeza na fé que ninguém consegue arrancar de você. Uma capacidade de proteger a sua família espiritualmente que só quem conhece a palavra de verdade tem. Talvez você nunca tenha desfrutado disso. Não por falta de amor, mas porque nunca recebeu as ferramentas corretas. Eu sei disso porque eu mesmo precisei encontrar esse caminho. E depois de décadas estudando, ensinando e vendo que funciona, eu desenvolvi uma forma de ensinar a Bíblia que transforma quem jurou que nunca ia conseguir entender. Não é um truque, não é um resumo, não é uma versão simplificada da palavra. É uma visão, uma perspectiva que, quando você a tem, faz com que cada livro da Bíblia se encaixe no lugar certo, com as peças de um quebra-cabeça que você passou anos tentando montar sem ter a imagem da caixa toda na sua frente. Amanhã eu vou te mostrar o que é essa visão e como ela funciona na prática. Mas hoje, antes de terminar, eu preciso te falar algo urgente, algo importante. Nesses 40 anos estudando a palavra, eu desenvolvi um método, um jeito de ensinar a Bíblia que pega qualquer pessoa, independentemente de escolaridade, independentemente de quanto tempo de crente você tem, independentemente de quantas vezes você já tentou e desistiu, e coloca esta pessoa dentro da narrativa completa da Escritura. Eu chamo isso de visão panorâmica da Bíblia. É a capacidade de ver os 66 livros como uma única história, de entender onde você está na narrativa, de abrir qualquer passagem e saber o contexto, o que veio antes, o que veio depois, o que aquilo significa no plano eterno de Deus. Quando você tem esta visão, tudo muda. O Apocalipse, que parecia impossível, começa a fazer sentido. Os profetas deixam de ser um labirinto. As cartas de Paulo ficam muito mais claras. Você para de depender de alguém para te dizer o que a Bíblia significa e começa a extrair por conta própria. Ao longo dos anos, mais de 8.000 alunos passaram por essa formação. E o que eu ouço deles, o que se repete sem parar, não é aprendi muito, pastor, eu não consigo mais parar de ler a Bíblia. Isto é o que eu quero para você, meu querido. Você chegou até aqui porque algo tocou o seu coração, porque o desejo de conhecer a palavra da verdade é real, porque você sabe que tem muito mais do que isso dentro desse livro do que você acessou até hoje. Então não deixe este sentimento passar. Amanhã eu abrirei as inscrições para a formação Panorama da Bíblia. E nos próximos 2 encontros eu vou te mostrar na prática o método que eu ensino de maneira mais completa lá dentro. Mas hoje, agora, eu quero abrir algo para quem que já sabe que isso é para si mesmo. Quem já quer se antecipar, quem já quer saber mais, quem quer ter acesso a uma condição diferenciada antes de todo mundo. Vou colocar aqui o link para um grupo exclusivo de interessados. Quem entrar nele hoje vai receber informações sobre a formação antes de todo mundo.
e vai ter acesso a uma oferta que não estará disponível depois que as inscrições abrirem para o público geral. O link já está no chat. Clica nele e entra agora. Amanhã a gente se encontra de novo e eu vou te mostrar como usar a ferramenta que vai te permitir mergulhar muito mais fundo neste oceano que é a palavra de Deus. Então, nos vemos amanhã às 20 horas. Te espero lá.